Boa noite, gente. Eu sou o Gabriel e a capacitação que eu vou dar hoje é farmácia na atenção básica. E eu já vou pedir desculpa pelo gaguejado, porque, né, a responsa é grande aqui. Vai. Essa é uma citação que eu tirei da Federação Internacional Farmacêutica, de uma reunião que eles fizeram em 2006. E é um compilado de algumas frases que foram ditas e publicadas no documento deles. E diz: os farmacêuticos deveriam sair de trás do balcão e começar a servir ao público, provendo cuidado ao invés de apenas comprimidos. Não há futuro no simples ato de entregar medicamentos. Essa atividade pode e será feita pela internet, máquinas e ou técnicos bem treinados. O fato de o farmacêutico ter um treinamento acadêmico e agir como um profissional da saúde coloca uma obrigação sobre ele para mais bem servir à comunidade, de uma forma melhor do que faz atualmente. Então, né? O que é isso? É um tapa na cara dos farmacêuticos no mundo todo. A gente já percebe que existe um problema na ciência farmacêutica mundial. Não é uma coisa só no Brasil. E eu acho que todo mundo percebe que na atenção básica a gente não tem um contato com o farmacêutico, pelo menos não na maioria dos lugares. E onde tem, é uma coisa que a gente está vendo bem mais recentemente, de 2013 para cá. E é uma coisa necessária para o farmacêutico para que a atenção básica ela funcione como um geral. Tanto que antigamente existia o velho currículo da farmácia, que a pessoa poderia fazer a farmácia bioquímica ou a farmácia industrial e nunca ver as disciplinas de atenção básica. E ainda assim ser farmacêutica. Só que isso mudou e tal, eu vou explicar por que que mudou. Então vamos pro próximo. Pronto. Quem compõe a equipe de atenção básica, de acordo com as leis do Ministério da Saúde, as RDCs e tal. São médicos, que geralmente são os líderes da equipe de atenção básica, os enfermeiros, os técnicos ou auxiliares de enfermagem, os agentes comunitários de saúde, conhecido como ACS, e também podem incluir, não sendo necessário, é uma possibilidade que haja os agentes de combate a endemias, a ACE, a antiga SUCAM, cirurgião, cirurgião dentista ou outros profissionais odontólogos e técnicos ou auxiliares em saúde bucal. Ok, é uma galera profissional da saúde que são importantes, mas e os farmacêuticos? Por que é que os farmacêuticos não são mencionados nas leis que definem quem trabalha na atenção básica em saúde? A gente já vê um grande problema, né? Porque que a farmácia só recentemente veio ser incluída como um componente essencial na atenção básica e ainda hoje é bem difícil ter farmacêutico no posto de saúde trabalhando nessa equipe básica, né? Que é necessária em todo o posto de saúde. Porque a gente sabe que existe o médico, o enfermeiro e os técnicos e os agentes comunitários. Em todo o posto de saúde vai ter essa equipe, eles vão trabalhar e vai dar certo. Só que aí existem outros profissionais que não são inclusos, os farmacêuticos deles, né? Que a gente raramente vê. Aí tem também os fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos e uma gama de profissionais da saúde que deveriam estar na atenção básica, mas que não eram considerados importantes para a atenção básica até muito recentemente. E esse é um dos principais desafios que a farmácia enfrenta para ser inserida na atenção primária. Por que que os farmacêuticos são importantes para a atenção primária? Então, o medicamento, que é a área de estudo da farmácia, ele é um insumo essencial, porque ele contribui, em muitos casos, de forma decisiva para o controle das doenças e o aumento da expectativa e da qualidade de vida da população, sendo que a ausência dele ou o uso irracional coloca em risco os investimentos nas ações de saúde, que foi isso que eu acabei de dizer. O medicamento, geralmente, ele é protagonista ou, no mínimo, coadjuvante no tratamento da maioria das doenças.
E o farmacêutico é a pessoa responsável pelo estudo, pelo controle, pela formulação desse medicamento. E o mau uso desse medicamento, ele vai acarretar em diversos problemas. A gente sabe que existe internações por automedicação de maneira errada. A gente sabe que existe as complicações medicamentosas em que uma pessoa pode ter a sua doença agravada pelo medicamento, que deveria reduzir ela, porque esse medicamento foi administrado de maneira incorreta. E por isso que o farmacêutico é essencial na equipe de atenção básica. Então, eu falei que o farmacêutico é essencial porque existe a farmacoterapia, né? O que é que a farmacoterapia observa? Para começar uma farmacoterapia, é importante que todo profissional de saúde que vá entrar em contato com o medicamento e o paciente, ele tenha em mente o objetivo terapêutico que o medicamento vai ser usado, se ele é preventivo, paliativo e tal. Qual a função desse medicamento para tratar esse paciente específico com essa doença específica ou mais de uma doença. A forma farmacêutica que esse medicamento é disponibilizado, se esse medicamento ele é na forma sólida, um comprimido, é uma cápsula, é um comprimido sublingual, ou tipo, porque a forma farmacêutica ela deve se adequar de acordo com o medicamento para melhor tratar o paciente. É um exemplo bem claro, tipo, se o paciente chega inconsciente no hospital, você não vai conseguir administrar uma forma farmacêutica sólida oral, pela via oral nele. Vai ter que usar outra formulação farmacêutica e administrar por outra via. E é isso. Cada doença, cada caso, a forma farmacêutica que o medicamento vai ser administrado e a via, elas têm que ser adaptadas. A dispensação desse medicamento, que deveria, de acordo com as RDCs, a dispensação do medicamento, ela deve ser feita pelo farmacêutico. Só que a gente sabe, né, que não é em todo canto, não é todo hospital, não é todo posto de saúde que vai ter o farmacêutico para fazer a dispensação desse medicamento, embora seria o correto. Então é importante que todo profissional ele tenha um conhecimento do mecanismo do medicamento, o que é que ele vai tratar, para poder orientar o paciente de acordo com isso. E prestar atenção também nas condições do paciente, né? Aquele negócio de ter o tratamento humanizado, de acordo com as necessidades do paciente. Se ele é analfabeto, você faz um desenho para ajudar, usa lápis de cor, faz uma coisa colorida para facilitar que o paciente entenda o tratamento, principalmente em casos de polimedicação. A farmacoterapia ela também tem que maximizar os benefícios e minimizar os riscos. Tipo, considerar a polimedicação se ela vai prejudicar a ação de um dos medicamentos, a alimentação do paciente, tudo isso tem que ser considerado para que os benefícios do tratamento eles sejam o máximo possível. Porque a farmacoterapia, ela tem o seu risco. Como todo tipo de terapia, ela tem o seu risco e ela pode deixar sequelas. A minimização de riscos é a mesma coisa. Se você maximiza os benefícios, você também vai reduzir seus riscos. E a redução de custos totais. A farmácia é um dos setores mais caros na atenção básica e no ambiente hospitalar. Eu acho que só é mais barato, segundo as pesquisas do Ministério da Saúde, que a atenção hospitalar em si. Mas, fora isso, ela é o setor que dá mais gasto, mais custoso, e isso também precisa ser observado na hora de fazer a farmacoterapia. Não só para preservar os recursos públicos, mas também na hora de levar em considerar os insumos do paciente, porque pode ser que ele mesmo precise arcar com os custos do medicamento e tal, e isso tudo tem que ser levado em consideração, a condição socioeconômica, tanto do paciente como da prefeitura, da entidade que está fornecendo
medicamento, né? Não da prefeitura necessariamente. Se eu estiver falando rápido, vocês falam, e se tiver uma coisa que não deu para entender, vocês dizem, aí eu volto. Ok, a importância da assistência farmacêutica na atenção básica. A assistência farmacêutica, a AF, ela é importante porque o avanço científico ele demanda novos medicamentos. São todos novas doenças são constantemente descobertas, novos tratamentos, novos fatos sobre as próprias medicações são descobertos constantemente. E essas novas descobertas, esse avanço científico, ele muda o modo como a farmacoterapia é feita. Então, a ciência farmacêutica ela tem que estar sempre atualizada de acordo com essa demanda, para que a gente não fique para trás e para que possa melhor atender os pacientes. E como que a ciência farmacêutica ela se insere na atenção básica? Então, a ciência farmacêutica se insere, primeiramente, em 1988, com a Política Nacional de Medicamentos, que foi com a Constituição Cidadã, a fundação do SUS, e quando a gente veio até, de verdade, um sistema de saúde estruturado. E a Política Nacional de Medicamentos, ela primeiro focava no medicamento em si. Era a única função do farmacêutico, era o cuidado dos medicamentos. E ela dizia que havia necessidade da garantia de segurança, da qualidade e da eficácia dos medicamentos. E o farmacêutico ele deveria ser capacitado e trabalhar nessa área. A promoção do uso racional de medicamentos, essas palavras aqui, elas são um tanto curiosas e são propositais, porque a promoção do uso racional de medicamentos, mesmo em 1988, já era um fato para os pesquisadores, para os trabalhadores da área da saúde, que a automedicação não é um monstro, como é pintada muitas vezes, mas ela também não é totalmente benéfica. E não é uma coisa que pode ser exterminada. Ela tem que ser apenas controlada. É uma política de redução de danos, como é feita com dependentes químicos. Só que de maneira diferente, né? E o acesso fácil e seguro da população aos medicamentos considerados essenciais. Isso diz respeito ao armazenamento, à distribuição, tipo, de ter o medicamento para a pessoa no posto de saúde, que ela possa ir lá de maneira bem simples, pegar esse medicamento e esse medicamento ter a qualidade, ela saber que vai funcionar, ele ser eficaz. E é isso. E em 2004, também houve um aprimoramento da Política Nacional de Medicamentos, que foi a formulação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Essa política, ela já mudava um pouco o foco da assistência farmacêutica, fez uma mudança bem radical, mudando esse foco do medicamento para o paciente. Então, agora o farmacêutico, ele oficialmente é um profissional da saúde que vai lidar com os pacientes. Isso é uma orientação que já era bem discutida 50 anos antes, no mundo todo. Os universitários, os cientistas faziam as conferências para discutir como era importante e como a atenção básica, como a farmácia estava perdendo por não se incluir na atenção primária, no contato com o paciente. E essa política de assistência farmacêutica, em 2004, foi ela que impulsionou a mudança do currículo de farmácia que houve em 2009, eu acho, que acabou com as áreas de farmácia bioquímica, industrial e a outra que eu não lembro qual era, e tornou tudo só um curso para que todo mundo pudesse fazer a disciplina de atenção básica. Já era um movimento, né? Não foi a política de assistência farmacêutica que fez isso, já era um movimento que vinha se encaminhando, mas essa política oficializou. Tanto que, poucos anos depois, isso afetou as universidades e mudou todo o currículo. O medicamento, segundo essa política, ele é um insumo essencial e que deve ser de fácil acesso, que é uma coisa que já ficou da política nacional de medicamentos. A política de assistência farmacêutica ela também deve incentivar o desenvolvimento e a produção de medicamentos de forma nacional. Era uma coisa que não era falada
anteriormente, mas que a produção nacional de medicamentos é importante. A gente não pode depender do mercado externo de empresas internacionais para a produção de medicamentos, e foi essa política que facilitou a produção dos medicamentos semelhantes, dos similares, e a produção de genéricos. Foi ela que estabeleceu isso. A seleção, programação, aquisição e distribuição, dispensação, garantia de qualidade, acompanhamento e avaliação na utilização de medicamentos. Então, a seleção, a programação, a aquisição, distribuição, dispensação, garantia de qualidade já era uma coisa que era ensinada em gestão. É uma coisa que já era comum, já era vista antes mesmo dessa política, mas o acompanhamento e a avaliação na utilização do medicamento foi uma coisa nova, que já era discutida, já tinha esse movimento, a galera já sabia que era importante que o farmacêutico fizesse acompanhamento da farmacoterapia, pudesse intervir, discutisse com os outros profissionais e participasse da escolha do tratamento, só que ainda não era oficial, como grande parte dessas coisas, né? E essa política transformou isso numa parte essencial da atuação do farmacêutico no serviço de saúde. E essa política ela foi dividida em três componentes. Para a aquisição desses medicamentos, a organização interna, financeira, social, inteira dessa política. O componente básico, que é a aquisição de medicamentos e insumos da ciência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e daqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos. O componente básico são os medicamentos básicos que os pacientes eles vão lá no posto de saúde, eles retiram semanalmente, mensalmente, de acordo com a demanda, e os medicamentos para aqueles grupos específicos, hipertensos, diabéticos e tal. O componente estratégico de saúde é o controle de endemias de abrangência nacional ou regional, antirretrovirais do programa de DST e AIDS, sangue e hemoderivados e imunobiológicos. Aqui, então, o componente estratégico, ele visa a obtenção e distribuição de medicamentos para tratar a nossa endemia nacional, né, que é a dengue, a chikungunya, a zika, as gripes e a DST AIDS, e todos os antirretrovirais. O sangue, que é considerado um insumo farmacêutico essencial, e os seus hemoderivados. O componente especializado visa o acesso a medicamentos no âmbito do SUS, caracterizado pela busca da garantia de integralidade de tratamento medicamentoso em nível ambulatorial. Isso significa que o componente especializado ele tem um foco no tratamento hospitalar. Dentro do SUS, ele não deve chegar, como se dizer, nas mãos do paciente. É para ser utilizado pelos profissionais da saúde dentro do ambiente de saúde. No posto, na unidade básica, no hospital mesmo e tal. Quais são os objetivos da assistência farmacêutica? Então, de acordo com essas políticas, as RDCs que foram publicadas, o que é ensinado nas faculdades, a assistência farmacêutica tem o objetivo de evitar a utilização irracional de medicamentos, como eu já falei. A automedicação, ela é inevitável, ela só pode ser reduzida e controlada futuramente. Então, é preciso que as pessoas tenham educação para poder utilizar os medicamentos de forma correta, evitar a má gestão de recursos financeiros, no caso da aquisição de medicamentos, porque precisa haver o planejamento de acordo com o perfil epidemiológico de uma comunidade, para saber quais os medicamentos o posto de saúde, o hospital vai adquirir e vai distribuir. Então, tudo isso precisa ser bem analisado e haver uma boa gestão para que não tenha desperdício de recurso. Reduzir a não adesão de tratamento, que é uma coisa bem comum e também um dos grandes obstáculos que a farmacoterapia enfrenta, né, a ciência farmacêutica também, que é quando o tratamento, o paciente ele não dá continuidade ao tratamento, ou quando ele não entende o tratamento que foi passado
para ele, quando o medicamento acontece alguma coisa que ele não consegue mais tomar e não é armazenado de forma correta. Também o monitoramento do tratamento quando necessário, que é o que já foi falado, que foi introduzido em 2004, que o farmacêutico deve acompanhar a farmacoterapia, deve fazer o acompanhamento individual de cada caso, para garantir que ela seja feita de maneira correta e tal, só que quando necessário. Não é sempre que o farmacêutico vai precisar acompanhar o paciente no tratamento. Por exemplo, um paciente com diabetes que já tem a diabetes há 20 anos. Ele já sabe aplicar insulina, ele já sabe reconhecer quando está tendo uma crise, ele já sabe o que fazer. Então, o acompanhamento farmacêutico e médico, o acompanhamento geral dos profissionais de saúde, nesse caso, seria reduzido, porque o paciente já tem uma certa autonomia para conhecer o que está acontecendo, para saber o que fazer. A clínica farmacêutica, que é esse acompanhamento, né, o contato do farmacêutico com o paciente, que mais na frente eu vou falar, tem um tópico inteiro só para a clínica. Também é um objetivo da AF mudar a visão do medicamento apenas como um produto comercial, que é também um dos grandes desafios. Tem muitos desafios na ciência farmacêutica. Tem essa visão, né, de que o medicamento, o remédio, ele é um produto comercial, que é uma coisa impulsionada pela indústria farmacêutica, porque é uma indústria bem grande, que visa o lucro, e essa indústria, ela faz essa manipulação das embalagens e induz a automedicação, a medicação em excesso, para que possa ganhar mais dinheiro e transforma o medicamento não em um insumo farmacêutico que é importante para a vida, mas um produto comercial que vai ser uma coisa que vai dar dinheiro para eles. E a gente tem essa missão de mudar essa visão, que é bem comum. A disponibilização do medicamento certo, da maneira correta, de acordo com o quadro epidemiológico. O que eu falei, da dispensação, o estudo dos dados epidemiológicos da comunidade, para saber o que é que vai ser necessário ter em cada unidade básica, o que é que vai ser ofertado. A garantia de suficiência, regularidade e qualidade, para ter a quantidade certa de medicamento, para que não seja adquirido muitos medicamentos ou poucos, para que essa aquisição de medicamentos ela seja regular, porque a farmacoterapia ela tem essa necessidade, né? O tratamento tem que ser regular, tem que ser contínuo. E também a garantia de qualidade, avaliar quais laboratórios produzem o medicamento, escolher o melhor, que tem a melhor gestão, o melhor controle de qualidade. E é isso. Então, mudanças que a Política Nacional de Assistência Farmacêutica ela implantou. Aqui a gente vê algumas imagens, o projeto de farmácia popular, né, que a gente vê na Pague Menos e em algumas outras farmácias também possuem isso, que é basicamente os pacientes com a receita médica e o documento com foto, eles podem ir nessa farmácia aqui com esse símbolo vermelho, né? Aqui tem farmácia popular. Eles podem adquirir os medicamentos de graça para asma, diabetes e hipertensão, se eu não me engano. Se não for isso, por favor, me corrijam. É um programa bem conhecido. A maioria das pessoas fazem uso desse medicamento. E também faz parte do aqui tem farmácia popular a redução do custo de outros medicamentos. Existe dentro da lista nacional de medicamentos, né? Uma lista especial que o governo financia para que seja pago só a metade do preço do medicamento ou outro valor reduzido para que as pessoas tenham acesso mais fácil a ele em determinadas farmácias. Também existia a farmácia do trabalhador, né, que disponibilizava os remédios de graça, só que esse projeto ele foi acabado em 2015, eu acho, foi 2016, não lembro. Mas esse daqui, aqui tem farmácia popular, ele continua até hoje e funciona muito bem. Também tem o Qualifar SUS, que é basicamente um sistema de capacitação interna farmacêutica no SUS.
tem também o Sistema Nacional de Gestão da Ciência Farmacêutica, ORUS, que são cadastrados dados epidemiológicos, farmacoterapêuticos, e nesse banco de dados a gente consegue acessar para ter uma visão geral sobre isso e poder trabalhar melhor, de acordo com a sua área. Também é uma mudança da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, o aumento do investimento, que em 2003 era de 2 bilhões para a ciência farmacêutica e medicamentos, em 2013 foi para 12 bilhões. Eu não tenho dados depois disso, eu procurei e não achei, mas eu acho que não são muito promissores, né? Porque a gente sabe o que aconteceu depois disso. Enfim. Quais são os serviços farmacêuticos que são ofertados na atenção básica em saúde? O planejamento, que inclui a escolha, a aquisição do medicamento de acordo com os dados epidemiológicos, como eu já disse, o abastecimento, que é de acordo com a necessidade da pessoa, a distribuição para cada unidade básica, de acordo com a população, necessidade, o público que frequenta, o armazenamento, que deve observar as características de cada medicamento, se eles são termovoláteis, se eles são fotossensíveis, se eles são o tipo de embalagem que eles têm, cada característica especial que precisa ser considerada para que o medicamento ele mantenha a sua qualidade. O cuidado farmacêutico, que vai incluir, né, a clínica farmacêutica, as práticas integrativas complementares, que são a aromaterapia, a fitoterapia e todas essas outras áreas de terapia que não são tradicionais, cientificamente, né? A clínica farmacêutica, que é o acompanhamento, o contato do farmacêutico com os pacientes. As atividades técnico-pedagógicas, que é a extensão do Qualifar SUS, dentro de cada unidade de saúde, dentro de cada núcleo, que são basicamente capacitações externas sobre os medicamentos para que a equipe de saúde possa lidar melhor com isso. Saiba lidar com o perfil epidemiológico da população, com as necessidades dos pacientes. A farmacovigilância, a farmacoepidemiologia e a gestão, que elas são transversais a todo o serviço de saúde e elas vão ser essenciais para garantir a qualidade, o controle, o funcionamento interno. Pronto, aqui é um diagrama explicando como acontece a clínica farmacêutica. O passo 1 é a coleta de dados do paciente, em que existem formulários prontos que são disponibilizados pelo sistema de saúde, que você pode fazer o perfil do paciente, a histórica clínica e a história farmacoterapêutica. Mas também podem ser adaptados de acordo com a necessidade. Eu sei que o HU ele tem seu próprio formulário farmacoterapêutico, a MEAC também, eu acho que eles compartilham. Aí, o passo 2, identificar problemas relacionados à farmacoterapia. O farmacêutico vai lá e faz o atendimento, conversa com o paciente, ele faz uma análise situacional do que está acontecendo, ele faz uma revisão da farmacoterapia, pergunta sobre a adesão, se o paciente ele está tomando o medicamento direito, se ele deixou de tomar, quantas vezes deixou de tomar, por que deixou de tomar, se o paciente conhece o medicamento que está tomando, sabe por quê, sabe o que o medicamento faz, qual a frequência, tudo isso. E identifica, faz essas perguntas, analisa tudo isso e determina se existe algum fator de risco para o paciente e para o tratamento. Aí, o passo 3 é a elaboração de um plano de cuidado com o paciente. E nesse passo vai o farmacêutico, se houver necessidade de intervenção, ele vai levar os dados coletados, as informações, para a equipe multiprofissional de saúde, para que eles possam decidir quais são as metas terapêuticas, o que pode ser feito e tudo isso. E também a necessidade de agendar o retorno, porque o tratamento ele precisa ser contínuo. O último passo são o realizamento de segmento individual do paciente.
que é o acompanhamento de resultados e progressos, quando o paciente começou a tomar o medicamento, qual a diferença que ele mostra atualmente, se ele ainda toma o medicamento, o alcance dessas metas terapêuticas, se o tratamento ele surtiu o efeito desejado, se não, quais foram os efeitos desejados, se teve reações adversas medicamentosas às RANs, e se houve aparecimento de novos problemas, se esses problemas são relacionados ao tratamento, se não são, se são relacionados à doença, às sequelas que a doença trouxe, psicológicas, fisiológicas e tal. E esse é um ciclo, né? Como mostra aqui. Você chega no passo 4 e volta para o passo 1. Nunca acaba. A intenção é que isso seja feito continuamente enquanto o paciente viver. Começou a tomar o medicamento e parou, mesmo assim ele continua, porque o acompanhamento é necessário. Aqui tem uma espécie de resumo. Não, pronto, é só isso mesmo. É uma espécie de resumo do que foi dito, o que é a ciência farmacêutica. Aí é dividido em sistemas de apoio e os pontos de atenção. O sistema de apoio a gente divide em abastecimento, que configura a seleção de medicamentos da programação, aquisição, armazenamento e distribuição. Aí, o ponto de apoio terapêutico, que vai incluir a distribuição de medicamentos e a entrega desses medicamentos, que vai muito além de só dar um medicamento, né, para o paciente e não dizer nada, tem que ser explicado qual a posologia, qual o tratamento, garantir que o paciente entende o armazenamento necessário, porque pode ser danificado o medicamento de acordo com o jeito que o paciente trata isso. E os pontos de atenção, que entra o cuidado farmacêutico, e esse cuidado farmacêutico, ele vai ser dividido na educação em saúde, que vai ser são as campanhas públicas de saúde, a educação interna dos funcionários de saúde, como eu já falei, da Qualifar SUS, as estratégias técnico-pedagógicas que os funcionários precisam ter o conhecimento sobre o medicamento, não é só o farmacêutico, porque não é só o farmacêutico que vai lidar com a farmacoterapia, e o uso racional de medicamentos, porque a automedicação ela só pode ser reduzida, não evitada. Aí a gente vai ver aqui os técnico-pedagógicos, que é a capacitação interna, e a formação dos conselhos do uso racional de medicamentos, CURAMES, que são equipes de funcionários de saúde, geralmente 10 pessoas, de acordo com o tamanho da equipe, né, total, que vão avaliar o perfil epidemiológico, fazer essas pesquisas e decidir quais medicamentos vão ser adquiridos, como vai ser abordado o tratamento, qual vai ser o foco do tratamento naquela unidade de saúde, se eles vão ter mais, se eles vão adquirir mais medicamento para hipertensão ou para alguma doença infecciosa. E também se divide em a farmácia assistencial, o serviço de clínica farmacêutica e o serviço individual e compartilhado. E tudo isso vai voltar para o momento da entrega do medicamento, o contato com o paciente. Eu acho que é isso. Acabou. Obrigado, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, façam. E a Vitória está aqui, né? Se a Vitória quiser contribuir com alguma coisa, ela está bem-vinda para fazer isso. Ok. É isso. Obrigado. Obrigada, Gabriel. A sua apresentação foi ótima. Eu não tenho nada a acrescentar, porque você falou bem completinho mesmo. Todas essas partes, tanto da parte logística, quanto parte assistencial, parte clínica, tudo é parte da atenção básica de saúde. A gente sempre esquece isso, né? E realmente o farmacêutico está aí, ele realmente tem que fazer parte, tem que participar. E é muito bom ver isso sendo inserido cada vez mais, né, na atenção básica de saúde. E muito boa sua apresentação, viu? Arrasou.